Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, né? Um vídeo aqui muito especial. Vamos tratar hoje sobre o manifesto, né, dos pioneiros. Um tema aí que eu já vinha, né, debatendo, comentando com vocês a importância dele. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que envolve aí um pouquinho da nossa história da educação. Então hoje a gente vai passear um pouquinho na história, no contexto, no que seja, né, a educação. Então, para a gente entender a educação, a gente tem que entender o manifesto dos pioneiros, né? Vamos falar sobre tendências, sobre os teóricos que influenciaram a nossa educação, tá bom? E você é meu convidado aqui mais que especial. Pessoal, só vou aqui testar o áudio para ver se está saindo, tá bom? Muito bem, fui fazer o teste e saiu. Eu só achei estranho que não fez o barulhinho, que sempre quando começa a gravação faz o barulhinho, então fui verificar o som para a gente não acabar perdendo esse vídeo, tá bom? Então, show de bola. Então, para quem não me conhece, gente, eu sou o professor Leandro, há mais de 4 anos, preparando pessoas para concursos e seleções e, graças a Deus, com muitas aprovações. Nosso estudo é online, mas é um estudo de qualidade. Você é meu convidado aqui, mais que especial, tá bom? Temos turma só para professores e temos turma de português para todos os concursos. E você aqui é meu convidado especial, tá bom? Vem estudar comigo. E você indicando pessoas, né, gente? Você ganha abatimento aí na sua mensalidade. Indica e você ganha abatimento, tá bom? Olha o tanto aí de gente que já passou aqui, né, nas mãos do professor do grupo estudo e foi aprovado em concurso e você pode ser o próximo, tá bom? Estamos no nosso curso de férias em janeiro, né? Graças a Deus tem sido uma bênção e você pode vir estudar aí nesse mês de férias, tá bom? Você é meu convidado mais que especial. Nosso estudo, gente, funciona da seguinte forma: o aluno recebe material de estudo e aula gravada e fica todas as aulas salvas aqui na plataforma Classroom, tá bom? Você recebe a aula gravada, recebe o simulado e recebe também a apostila para você estar treinando em casa com estudo extra, tá bom? E se você também quiser conhecer como funciona, né, assistindo uma aula totalmente grátis, você estuda e se fica com a gente, mas eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Vem fazer uma aula grátis para ver como funciona o grupo e vem estudar conosco, tá bom? E além de tudo isso, né, gente, você está resolvendo provas, resolvendo simulados e se preparando para o seu concurso. Bom, show de bola. Qual é a vantagem, Leandro, de ser aluno do grupo de estudo? Você tem aula gravada, aula ao vivo, você tem as apostilas, você tem os simulados. O nosso valor é acessível, estuda em grupo com pessoas de várias, pessoas de todo o Brasil, né? Eu tive hoje acesso a um aluno de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Pernambuco, pessoas de vários lugares, vem estudar com a gente, tá bom? Nosso material de estudo é de qualidade, quem estuda comprova, e você estuda sem sair de casa, tá bom? Então, não se esqueça aí de também estar seguindo aí o professor nas redes sociais, tá bom? Tá aí meu canal no YouTube, querer atingir 7 mil até meu aniversário, e tá aí também meu Instagram, né? Para você estar acompanhando o prof e todas as novidades de concursos e seleções, tá bom? Show de bola. A conversa tá boa, mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o Manifesto dos Pioneiros e uma das pessoas chaves desse assunto é Anísio Teixeira, tá bom? Em um minuto. Vamos lá, né, gente? Anísio Teixeira, ele foi o principal representante ali do Manifesto dos Pioneiros.
não só foi ele, né? Teve outras pessoas que participaram do Manifesto dos Pioneiros, mas é como se ele carregasse, né, esse legado, né? Nós vamos falar também sobre outras pessoas que também contribuíram no Manifesto dos Pioneiros, tá bom? Então, Anísio Teixeira, ele é o atual, né, patrono da educação brasileira, da escola pública, né? Então, muito importante salientar isso aqui. Então, quem foi, né? Quem foi, quais foram as principais contribuições de Anísio Teixeira, né? Educação como direito universal, todos devem ter acesso, né? Ele definiu que a educação deveria ser acessível a todos. A escola como espaço democrático, não burocrático, né? A escola deve promover a cidadania, a convivência democrática e o respeito às diferenças. A educação integral, quando fala em educação integral, não está falando só de tempo, está falando de psicológico, emocional, afetividade, o social, né? Inspirado pelo movimento da nova escola, Anísio Teixeira definiu a educação integral que não se limitasse ao ensino teórico, mas que também contemplasse a formação social, cultural e ética do aluno, né? Então, a escola nova é uma das tendências lá das tendências pedagógicas que está ali na história da educação do Brasil, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e temos vídeo no canal sobre as tendências pedagógicas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a escola pública e laica é aquela escola que não é regida por uma religião, e sim todas as religiões e todas as vozes têm espaço e vez. Acaba isso não acontecendo em verdade, acaba uma predominando sobre a outra, tendo preconceito, é um tema polêmico, né? Então, a escola pública e laica, ele acreditava que a escola deveria ser pública, gratuita e laica, promovendo uma função, formação livre e de influências, né? Ele também defendia a questão de aprender na prática, inspirado em John Dewey, que é o pai, né, aí, que fala muito sobre a questão do construir, né? Anísio viu o aprendizado como que deveria estar conectado à vida real, né? Então, o famoso aprender a fazer. A Organização Educacional Nacional. Ele foi um dos idealizadores do Sistema de Educação Nacional no Brasil, participando da elaboração do Manifesto dos Pioneiros, né, da Escola Nova. Show de bola. Ele também teve essa questão da criação da universidade pública, né? Uma de suas maiores realizações foi a idealização da UNB, que seria um modelo de universidade inovadora, integrando o ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé do ensino superior. E a educação para a cidadania, né? Anísio acreditava que a educação deveria formar cidadãos críticos, capazes de transformar a sociedade e lutar por seus direitos. Então, você vê aí que não era uma pessoa qualquer, né? Foi uma pessoa muito importante aí na nossa história. E aqui, gente, né, nessa imagem, nós podemos ver aí os principais manifestantes dos pioneiros, né? Fernando de Azevedo, vamos falar sobre ele, né? Educador, sociólogo, administrador, crítico, ensaísta, escritor e jornalista, foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? O Anísio Teixeira, né? Educador baiano, brasileiro, escritor, foi responsável pelas reformas do sistema educacional brasileiro que mudaram radicalmente os rumos do ensino no país. Essa aqui é boa demais. Cecília Meirelles, né, formou-se como professora com apenas 18 anos de idade, escreveu vários poemas de caráter simbolista, foi jornalista, pintora, professora e cronista, né? Então, ali do Rio de Janeiro. Manuel, né, Lourenço Filho, sua carreira profissional foi precoce, pode-se lembrar a pré-monitoria, experiência de elaborar um jornal próprio, né? Então, muito culto, muito inteligente ali no que se refere ali na questão da escrita, né? Então,
nós temos aí essa bagagem, esses principais referenciais, né, na nossa educação. Eu sei, né, gente, que existem inúmeros, foram muitos pessoas que representaram o Manifesto dos Pioneiros, mas esses aqui foram os que mais se destacaram, tá bom? E entre eles foi Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, tá bom? Fernando de Azevedo foi um dos mais importantes sociólogos e educadores brasileiros do século XX, né? A teoria de Fernando de Azevedo está vinculada à ideia de que a educação é um instrumento fundamental para a construção de uma sociedade moderna e integrada, né? Ele defendia a educação como um fato de transformação social, ela transforma, a questão do ensino laico, não a religião dominar, a integração entre a educação e desenvolvimento nacional e a sociologia, né, da educação, entender a sociedade por meio da educação. As principais obras foram A Cultura Brasileira, Educação e Sociologia e Reforma Educacional, né? Então, ali você vê que foram os principais atos e obras dele, né? O que pode aí cair para você em relação ao Manifesto dos Pioneiros. Nós temos ali o Manifesto próprio dos Pioneiros, ali em 1932, o Movimento da Nova Escola, que é uma tendência pedagógica, atrelada a John Dewey, né? E a questão da educação integral. Lembrando sempre de se preparar com questões que abordam o papel da educação na formação da cidadã e no combate às desigualdades sociais. E outro, né, gente, grande gigante aí dos manifestantes, dos pioneiros mais conhecidos, é o Lourenço Filho, né? Muitas vezes é muito falado de Anísio Teixeira, o Lourenço Filho é um pouquinho deixado lá, mas é muito importante, né? Ele nasceu em Porteiro Ferreira, estado de São Paulo, a 2 de março de 1897, falecendo em Rio de Janeiro a 3 de agosto de 1970. Foi um grande educador, injustamente criticado por ter colaborado com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Ele foi educador brasileiro que mais pesquisou sobre o movimento educativo da Escola Nova. Era extremamente ativo e preocupado com a escola no contexto social e nas atividades de sala de aula. Então, eu posso fazer depois para vocês um vídeo só sobre a Escola Nova, né? Eu acho que é um tema interessante sobre cada tendência, né? É porque o tempo é corrido, mas eu sempre tento aqui trazer para vocês os principais que mais querem concurso. Mas se a gente pudesse fazer um vídeo sobre cada assunto. E como a gente está falando de tendência pedagógica, apesar disso não ser o tema, nós estamos falando muito sobre a questão da renovada progressivista, né? Então, temos aqui, ó. Então, nós temos as tendências pedagógicas divididas em duas partes, liberal e progressista, na visão de Libânio, e também temos na visão de Saviano. Outro vídeo que eu tenho que trazer para vocês, tendências pedagógicas na visão de Saviano. Eu já falei na visão de Libânio, volto a falar na visão de Saviano. E tem que colocar ali, tradicional, renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Essas são as liberais. Progressistas, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. Cada uma dessas tendências tem o seu representante, né? Tem o seu teor. Não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero que você entenda aqui o contexto que ela é dividida em duas partes. Hoje nós vivemos a progressista, tá bom? Então, a tradicional, o conteúdo era acumulado e repassado com verdade absoluta. Na renovada progressivista, que é o que estamos falando, são atividades adequadas às etapas do desenvolvimento. Ali, ó, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Emília Ferreira, né, também muito badalada, Montessori, Dewey, aí a gente fala muito sobre elas lá na aula de alfabetização e letramento. Não diretiva, preocupa-se mais com problemas psicológicos do que ecológicos, né, pedagógicos. Era muita questão do psicológico. Tecnicista, né, ali muito conhecido como uma fase complicada da educação, modelador do comportamento humano, o famoso behaviorismo. Libertadora, Paulo Freire, questiona concretamente a realidade das relações. A libertária, participação grupal e autogestão, né? E crítica social dos conteúdos, conteúdos vívidos, concretos e indissociáveis da realidade social. Hoje nós vivemos essa, tá bom? Lá na aula de tendência pedagógica, eu falo sobre cada um desses temas aqui para vocês, tá bom? Hoje nós vamos focar aqui nessa questão da renovada progressivista, que é para confundir com progressista, e a famosa escola nova, né?
O professor não tem lugar privilegiado. São considerados processos mentais e habilidades cognitivas, né? Então, temos ali os principais representantes sobre o que nós vamos falar aqui. Aí, em outro vídeo também, eu acabo falando sobre cada um desses, que entra ali os teóricos da educação. Você está vendo ali Piaget, né? Temos ali Anísio Teixeira, Emílio Ferreiro. Em outro momento, eu falo mais sobre essas pessoas muito importantes aqui na educação. É que se for falar tudo, meu filho, aí nós vamos passar 12 horas falando. Então, tem que ser com bem medido e aos poucos, também para não ficar cansativo o vídeo. Vamos avançar. O Manifesto dos Pioneiros da Educação, lançado em 1932, é um documento central da história da educação brasileira e frequentemente cobrado em concursos públicos na área da educação. Ele foi escrito por um grupo de educadores influenciado pelos principais da Escola Nova e pelas necessidades de reformar o sistema educacional brasileiro, que até então era marcado por características elitistas e excludente ali, dominado pela Igreja Católica, lá do ensino tradicional. O Manifesto dos Pioneiros, né, um resumão, foi em 1932, né, por um grupo de educadores lançado à nação, né, demonstrava princípios gerais da educação como serviço público, conserva a escola comum para ambos os sexos, é uma escola primária de 7 a 12 anos, gratuita e obrigatória, né, expandir a obrigatoriedade progressivamente até os 8 anos, né, foi feito isso, financiamento fundo, né, próprios para a educação e ampliar o debate educacional no plano político-pedagógico e em influência, né, na nossa antiga Constituição. Né? Show de bola, que nós vivemos agora na de 1988. Vamos lá. O que fala, né, sobre essa questão das finalidades da educação, né? Romper com a velha estrutura de serviço educacional, desprendendo-se dos interesses de classe, deixando de constituir privilégios a determinadas classes, a elite, né? A educação era só para quem era rico, tinha dinheiro ou influência religiosa. A educação nova tem sua finalidade alargada para além dos limites das classes, assumindo feição mais humana, assumindo sua própria formação social. O próprio texto explica por si, né? Então, o contexto histórico foi lançado em 1932, né, em meio ao período de transição política no Brasil, na era Vargas. Né? Os signatários eram 26 intelectuais e educadores progressistas como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Cecília Meirelles, né? Influenciado pelo movimento Escola Nova, que propunha mudanças da educação, torná-la democrática, científica e voltada ao progresso social. Então, você vê aí que tem muitos, mas os que mais se destacaram foram esses, né? Eu já falei lá no início da aula. O que foi que aconteceu nessa época aqui, né? Nessa época? Em 1961, houve a reforma de Francisco Campos. Estruturou e centralizou para a administração federal os cursos superiores, dividindo o ensino secundário em dois ciclos, né? Então, aqui é mais uma questão histórica, eu vou deixar aí para vocês lerem, né? Aqui não vai se encaixar muito, é mais no que foi que aconteceu no contexto ali histórico, tá bom? Então, isso aqui não vai ser cobrado tanto de concurso, é só uma questão de complemento do que aconteceu ali nesse período, tá bom? Vamos lá. Ideias centrais, vou até tirar isso aqui. Ideias centrais do manifesto. São o quê? Educação como direito de todos. A educação deveria ser universal, gratuita, laica e obrigatória, assegurando o acesso de toda a população, independentemente de classe social, raça ou gênero. Centralização do sistema educacional. Propõe um sistema de ensino organizado e coordenado pelo Estado, com políticas nacionais, uniformes, mas respeitando a diversidade regional. Formação de professores. Defender a valorização dos professores por meio da formação de qualidade e melhores condições de trabalho, que até hoje tenta-se essa valorização, que a gente só vê um sistema aí falho, né, que deixa a desejar e que precisa de mudanças, né? Aquela mesma história de sempre. Há mais ideias centrais desse manifesto, né? A educação deveria ser o motor progressor social e econômico do Brasil, vinculado às necessidades do país. Integração entre educação e desenvolvimento nacional. Escola única, né? Propósito do sistema único de ensino básico, sem segregação social ou por habilidades, ou seja, o desejo era incluir, não segregar. Os métodos ativos, hoje se fala muito sobre metodologias ativas, mas há um tempo já se vem aí se tentando melhorar isso, né? Então, substituição do ensino tradicional por métodos que estimulassem a criatividade, a autonomia e o pensamento crítico do aluno. Ou seja, não ser um aluno passivo, e sim um aluno ativo. Aqui, mais uma vez, eu vou pular essa parte.
que aqui é mais um contexto histórico. Não. A importância do manifesto. É, qual foi a importância, né, gente, desse documento tão importante, divisor de águas? Inaugurou debates sobre uma política educacional nacional. Apesar de suas propostas não terem sido implementadas integralmente, influenciou as reformas educacionais das décadas seguintes. Até hoje nós vivemos isso, né? Serviu de base para a discussão de princípios que foram incorporados à Constituição de 1988, 1930, só depois, 1988, e depois na LDB, que é a atual que nós vivemos, a de 1996, a vigente. Então, isso aqui é importante. Como era o contexto lá da época do Manifesto dos Pioneiros? De 1930 a 1945, houve a Segunda República, o governo provisório, né? Houve ali o governo constitucional e o governo autoritário, tá bom? Isso aí depois você estuda mais a profundo, isso aqui é mais contexto histórico, tá bom? Vou falar realmente o que vai cair na prova. Pontos cabíveis em concurso, o que pode cair na sua prova de concurso. Características e princípios definidos pelo manifesto. Diferença entre a educação defendida pelo manifesto e o modelo tradicional vigente na época. Relação do manifesto com o movimento da escola nova. Influência nas legislações educacionais posteriores. Impactos e limitações do manifesto no contexto educacional brasileiro. Então, olha aí como cada um, né, desses tópicos se encaixa em tudo que a gente está falando, né? Vamos lá. Falou de Manifesto dos Pioneiros, você vai lembrar da Escola Nova, né? A hegemonia da classe dominante. A educação era para quem tinha dinheiro ou ligado à religião ou ao poder, tá bom? Então, em 1920, houve a década de crise das oligarquias, decadência da política, café com leite. Entusiasmo pela educação, todos na escola, né? Em 1924, é fundada a Associação Brasileira da Educação, a ABE, e em 1930, houve o movimento dos pioneiros da educação. Então, você vê que vinha se arrastando até estourar o Manifesto dos Pioneiros. Muito bem. Então, para não ficar nas minhas palavras, né, o que era a política café com leite? A política do café com leite foi o predomínio das políticas dos cafeitores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais que se realizavam ocupando a presidência do país. O nome da política refere-se ao café de São Paulo e ao leite de Minas Gerais. Ela se caracterizou pela liderança dos chefes, né, políticos do Partido Republicano Paulista, né, RPR, e do Partido Republicano Mineiro. Então, você vê aí que café com leite tem a ver com política, né? O café ali atrelado a São Paulo e o leite a Minas Gerais. Então, você vê que na educação, até entender o contexto histórico, né? Então, São Paulo era muito rico na questão do café. O café hoje até hoje muito valorizado e o leite também. Por isso se chamava café com leite, tá bom? Então, é uma briga de poderes. Então, quando você for estudar para concurso, você tem que entender o contexto daquela época, tá bom? Show de bola. Muito bem, minha gente. Terminamos a teoria. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos para o simulado, tá bom? Um minutinho para ir no banheiro, beber água. E daqui a pouco a gente volta com as questões. Voltamos já.
Muito bem, pessoal. Continuando, fizemos a primeira parte. Gente, tá quente aí, esquentou um pouquinho, viu? Vamos lá. Sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinala a alternativa correta. Definir a educação elitista voltada para as classes mais altas da sociedade. Sim. Propõe a separação entre ensino público e privado. Não. Ele queria que a educação pública fosse para todos. Gente, uma observação minha. Sabe por que a política odeia tantos professores, gente? Porque os professores correm atrás, eles debatem, eles lutam pelos seus direitos. Olha aí a manifestação acontecendo, né? Sugerir um sistema educacional centralizado, universal, gratuito e laico. Centralizado. Foi elaborado com o objetivo principal de fortalecer o ensino religioso nas escolas. Ah, gente, de graça, aluno meu não erraria essa, né? Gente, peço perdão, não é a letra A, acabei lendo errado, é a letra C, porque eu não li ali o nome educação elitista. Não, ela pregava contra isso, é a C, tá bom? Um sistema laico, gratuito e universal, tá bom? Não é a letra A, é a letra C. Peço perdão, eu li errado. C. Segunda. O manifesto defendia o princípio de uma escola única e democrática, acessível a todos os cidadãos. Sim. A ideia de ensino laico não foi contemplada no manifesto. Foi o que é o laico. Antigamente, gente, a Igreja Católica predominava, dominava, e não pode mais isso. Falso. Inspirado no movimento da Escola Nova, o manifesto defendia métodos ativos e valorização do professor. Até hoje se tenta isso, né? Gente, ó, eu tenho uma moral para dizer isso. Eu passei pela educação pública, educação privada, eu sou da educação pública, trabalho com cursinho, eu não tenho tanta experiência no ensino superior, mas já dei aula, né? Mas o pessoal é de lá, meus alunos são de lá, então eu também fiz faculdade, né? Então, assim, essa questão de valorização realmente acontece, gente, quando o professor é efetivo, tá bom? Quando o professor, gente, é temporário, misericórdia. Não tem todos os direitos, é complicado. E o efetivo ainda passa por situações, tá bom? Então, estudar. O governo teve grande impacto imediato, sendo integralmente aplicado pelo governo federal. Não, até hoje se está lutando isso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra D. Gente, o estudo de hoje foi bom, né? Hoje foi uma aula, né? Uma aula mesmo. A gente viajou na história. Ó, gente, eu me dedico, viu? Eu passo, às vezes, para você ter uma ideia, eu passo mais ou menos uma hora produzindo material. Porque eu quero ver a questão, eu quero ver o conteúdo. É tanto que hoje o grupo, ele conta com uma pessoa para me ajudar. Estou ensinando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos está me ajudando a produzir esse conteúdo aqui, né? Mas a parte da essência da aula sou eu, tá bom? Então, hoje já tem uma pessoa no grupo que me ajuda. Mas, se Deus quiser, vamos ampliar essa equipe. Terceiro, sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinala a alternativa correta. Definiu a educação elitista? Não. Propõe a separação entre ensino público e privado. Sugeriu um sistema educacional laico. Ah, gente, essa questão é repetida, não? Repetida, defendia. Ah, gente, a primeira e a terceira questão está repetida. Está repetida, tá bom? Repetida. Então, a terceira também é igual à primeira, né? Então, a terceira está anulada? Sim, a terceira também está anulada. Aí a quarta também tá bom? Então, nós já vamos direto para a quinta. Relaciona os princípios do Manifesto dos Pioneiros da Educação e suas características. Coluna A, opa, coluna B. Educação democrática. Vamos lá. Vamos melhorar aqui essa questão. A, B, C, D. Não é assim? Para não fazer assim. Isso.
Vamos lá. Propôs uma separação entre educação e religião no ensino público. Vamos lá. Educação laica, né? Então, aqui seria C. Vamos fazer juntos essa? Aqui seria C. Valorização docente. Valorização docente seria B, né? Enfatizar a importância da formação de professores. Definir a educação para todos sem discriminação social. Educação democrática, né? A. Propõe a centralização da gestão educacional pelo Estado. Sistema Nacional de Ensino. Que o Estado se responsabilizasse, né? Show. Bom, então, atualização aqui da questão para vocês. Então, gabarito seria letra C. E vamos lá resolver questões extras, né? Então, a quinta foi a C. Vamos lá. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova propôs uma mudança significativa no sistema educacional brasileiro. Sobre esse documento, analisa as alternativas abaixo e assinale correta. Propõe a educação como um direito exclusivo das elites. Definir a criação da educação pública gratuita, laica e obrigatória para toda a população. Sim, aí nós encontramos, né, o nosso gabarito maravilhoso. Vou fazer mais uma. Sobre o movimento da Escola Nova e sua relação com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, analisa as alternativas abaixo e marca a correta. O movimento define a exclusão de classes populares do sistema de ensino. Não, já queria trazer. O manifesto propunha métodos tradicionais do ensino. Tanto o movimento quanto o manifesto buscavam renovar o sistema educacional, priorizando métodos ativos na educação universal. Aí sim encontramos o nosso gabarito. C. E última, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova propôs importantes mudanças no sistema educacional brasileiro. Sobre os princípios defendidos no documento, a alternativa correta. O manifesto valorizava o ensino religioso como base fundamental para a formação cidadã. Não, já queria romper com isso. B. Definir a educação como um dever exclusivo da família. Não, do Estado da família. Propôs uma educação pública, gratuita, obrigatória e laica voltada para todos os cidadãos. Aí sim encontramos o gabarito. Gente, esse estudo foi top, bem contextualizado, né? História embutida, muitas pontas soltas que a gente teve aqui que juntar, né? Esse vídeo aqui tá de parabéns para nós, tá bom? Show! E a frase do dia para a gente encerrar, tá bom? Você não veio para este mundo para viver como um liso. Levanta daí e vá-se embora estudar. Bom, não é que o estudo vai lhe tornar rico, milionário, mas o estudo ele melhora a vida. Gente, eu passei por essa situação. Eu passei muito nessa situação. Para você ter uma ideia, eu já fui uma vez no banco, pedi R$ 200 emprestado e foi negado, né? Era professor temporário, quase 10 anos atrás, né? Isso aí. E para você ver a situação. E hoje, como efetivo, hoje o banco me procura para emprestar dinheiro, né? Claro que tem um juro altíssimo, né? Mas para você ver como a situação melhora, né? Muda. E claro, você correndo atrás melhora bastante. Então, gente, é estudar e buscar sempre melhorar e se aprimorar, tá bom? Porque você não veio para este mundo para viver como liso. Levanta daí e vá-se embora estudar, tá bom? Mensagem do dia, tá bom? Gente, passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, me segue também no Instagram, tá bom? Temos turma para professores, temos turma só de português, tá bom? Vou lá assistir material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações, tá bom? É isso, você será o próximo aprovado e até a próxima, se Deus quiser. Seja um manifestante da sua aprovação, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fui, valeu!